blessed people. Bem, povo abençoado, I want to share with you a conversation that the Lord has had with the church. eu quero compartilhar com vocês uma conversa que o Senhor tem tido com a igreja, That we may all be in step para que todos estejamos no mesmo passo with what heaven is saying at this hour, com aquilo que o céu está dizendo nesta hora, and what the Holy Spirit is navigating humanity and the Church of Christ to at this hour. e para onde o Espírito Santo está navegando a humanidade e a igreja de Cristo nesta hora. I know that this is a very, very blessed hour, the hour of revival. Eu sei que esta hora é uma hora muito, muito abençoada, é a hora do avivamento. How the nations are beginning to understand. Como que as nações estão começando a entender The Church of Christ is also beginning to understand. e a igreja de Cristo também está começando a entender. Again, the nations are beginning to understand Novamente, as nações estão começando a entender that time is fast ticking, que o tempo delas está correndo e se esgotando. following the recent visitation on Saturday, Quando acompanhamos esta visitação recente no domingo, even the demonstration of the authority, mesmo a demonstração da autoridade, how the Lord came out to demonstrate the authority of these two prophets, como que o Senhor veio para demonstrar a autoridade desses dois profetas and the message entailed in that. e a mensagem que está vinculada aí. One cripple in Helsinki gets up, a cripple in Mozambique, a cripple in China, Um aleijado levanta em Helsinki, um aleijado em Moçambique, um aleijado na China, a cripple in Ivory Coast, um aleijado na Costa do Marfim. and I see some people healed in Venezuela, E eu vejo algumas pessoas curadas também na Venezuela, and also down in Australia. também lá embaixo na Austrália. And the conversation that the Lord has with me after the healing service, E a conversa que o Senhor tem comigo depois do serviço de cura, when He says, "Look, I have given unto my two servants onde ele disse: Veja, eu dei para os meus dois servos the entire globe, the entire earth." todo o globo, toda a terra. But even in Kenya here, it's powerful, more powerful now. E até mesmo aqui no Quênia, muito poderoso e mais poderoso agora. When you see Brian, I think he's 12 years old, Quando você vê o Brian, eu acho que ele tem 12 anos, pulling himself on the ground. se empurrando a si mesmo no chão. The kind of cripples, the rank O tipo de aleijados, a estirpe, a categoria of cripples that were raised from the dust dos aleijados que foram levantados do pó, without taking out the two servants of the Lord, the two prophets of the Lord, sem sair de sua casa, os dois servos do Senhor, os dois profetas do Senhor, the most glorified prophets in the history of the Bible, os profetas mais glorificados na história da Bíblia, the most dreadful prophets of Yahweh did not step out. os dois mais temíveis profetas de Yahweh não saíram de sua casa. So that entire demonstration and illustration of the authority Então, toda esta demonstração e ilustração da autoridade, the final authority that God has given to His two prophets, comes with a message. a autoridade final que Deus deu aos seus dois profetas, vem com uma mensagem. And I know it's a big revival going on globally, of course. E há um grande avivamento acontecendo globalmente, é claro. China and here, A China está aqui. Kenya now is even bigger because there's so many cripples. No Quênia agora está ainda maior porque tantos aleijados andaram. And if I had right, the number is 36 cripples who have already walked. E se eu ouvi corretamente, o número é 36 aleijados que já andaram. And so many blind, a large number of blind. E tantos cegos, um grande número de cegos, 26 or 28 blind, or even more. 26 ou 28 cegos, ou talvez mais.
the deaf in large numbers. os surdos em grandes números. And the Lord has come out to heal many other conditions. E o Senhor veio para curar muitas outras condições. And to speak very clearly to the church on the authority. E para falar muito claramente com a igreja a respeito da autoridade, The illustration of the authority that he has given his two servants. como uma ilustração da autoridade que ele deu aos seus 2 servos. That he has set at this hour to prepare the way for the glorious coming of the Messiah. Que ele enviou nesta hora para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Now, before I give you a scripture, Agora, antes de eu dar a vocês uma escritura, I want to give the conversation what the Lord spoke with me about in the dream. eu quero dar a conversa sobre a qual o Senhor falou comigo no sonho. I was seated, and at that place where I was, Eu estava sentado, e naquele lugar onde eu estava, I opened the Bible in the night, eu abri a Bíblia à noite. and I began to read the book of Revelation chapter 11, after healing her. E eu comecei a ler no livro do Apocalipse, capítulo 11, depois do serviço de cura. I began to read the book of Revelation chapter 11, Eu comecei a ler no livro do Apocalipse, capítulo 11, after the enormous, most historic, depois do enorme e mais histórico, super glorious, grand, mega healing service that took place on Sunday. super glorioso, grande, mega serviço de cura que aconteceu no domingo, Where the Lord did not allow us to step out. quando o Senhor não nos permitiu sair. And the two servants ministered, one came from above and landed, E os seus 2 servos ministraram, um veio de cima e desceu, and then ran the ministration, as you heard. e então conduziu a ministração como vocês ouviram. But as I was reading in the night, Mas enquanto eu estava lendo à noite the book of Revelation, chapter 11, o livro do Apocalipse, capítulo 11, and then I reached a place, e então eu cheguei a um lugar, where the two servants, verse 7, e eu cheguei em um lugar onde os 2 servos morrem. he says, Ele diz: now when they have finished their testimony, agora, quando eles terminaram o seu testemunho, the beast that comes up from the abyss a besta que sobe do abismo will attack them vai atacá-los and overpower them e os vencerá and kill them. e os matará. Their bodies will lie in the streets of the great city, E os seus corpos jazerão nas ruas da grande cidade, which is figuratively called Sodom and Egypt, que figurativamente se chama Sodoma e Egito. we know that is Jerusalem for now because of the condition she's in now. Isto fala de Jerusalém agora, pela condição que ela está agora, Where also their Lord was crucified. onde também o seu Senhor foi crucificado. For 3.5 days, E por 3 dias e meio, men from every people, homens de todos os povos, tribe, language and nation tribos, línguas e nações will gaze on their bodies and refuse them burial. contemplarão os seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. The inhabitants of the earth will gloat over them and will celebrate by sending each other gifts, E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros. because these two mega prophets have tormented those who live on the earth. Porque estes 2 profetas, estes 2 mega profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Why? Because they were worshiping the devil, worshiping the Antichrist and the dragon. Por quê?
porque eles estavam adorando o diabo, eles estavam adorando o anticristo e o dragão. So this is the mission of this group, to testify. Então, esta é a missão destes dois, é testemunhar. So I was reading this Então eu estava lendo isso. again, verse 11. Novamente, o versículo 11. But after 3.5 days, the breath of life from God entered them. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, entrou neles. And they stood up on their feet, E puseram-se sobre os seus pés. and terror struck those who saw them, meaning the whole earth, because the whole earth was gazing at them. E terror sobreveio a todos os que os viram, significando toda a terra, porque toda a terra estava olhando para eles. Terror struck those who saw them. E terror sobreveio àqueles que os viram. Verse 12, Revelation 11. Versículo 12, Apocalipse 11. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, Então eles ouviram uma grande voz do céu que disse para eles: come up here. Subi para aqui. And they went up to heaven in a cloud, E eles subiram ao céu em uma nuvem, while their enemies looked on. enquanto os seus inimigos os contemplavam. And then when you go on down, there's a massive earthquake that takes place. Então, se você continuar lendo, há um massivo terremoto que acontece And the Messiah comes into the scene. e o Messias entra em cena. A massive earthquake takes place, Um massivo terremoto acontece and the whole world fears God. They now turn to Jehovah Yahweh. e o mundo inteiro teme a Deus e agora eles se voltam para Jeová Yahweh And worship the Lord e adoram ao Senhor and shun the beast and the false prophet that will be ministering with the beast. e repudiam a besta e o falso profeta que estava ministrando com a besta. So this is what I was reading after healing service on Sunday. Então isto é o que eu estava lendo depois do serviço de cura no domingo. And so as I read this, Então, enquanto eu lia isto, as I read this preaching verse 7, enquanto eu lia esta pregação do versículo 7, where they had finished their testimony, onde eles haviam terminado o seu testemunho, and the beast now comes to fight with them and overpowers them. a besta agora vem para batalhar contra eles e vencê-los. At that point, the Lord makes me fall asleep. Neste ponto, o Senhor me faz adormecer. And then I see the beast come E então eu vejo, a besta vem and crushes the two. e agarra os dois. He caught us. Ele nos agarrou, He caught us, ele nos pegou and then very severe fight. e então começou uma luta severa. It is a very severe fight. You don't want to know the details. Uma luta muito severa e você não vai querer saber o resultado. Finally, overpowered us. Finalmente ela nos venceu. And then, at time, I saw the death. We died. E então, neste tempo, eu vi a morte. Nós morremos. We died in that city of Jerusalem. Nós morremos naquela cidade de Jerusalém. And one thing the Bible does not mention here E uma coisa a Bíblia não menciona aqui is that actually people come. é que, na verdade, as pessoas vêm. So when we died, I saw people coming, Então, quando nós morremos, eu vi pessoas vindo and throwing things on our bodies e jogando coisas em nossos corpos and spat. They spat on our faces. They spat. e gospiam. Eles gospiam no nosso rosto, eles gospiam. That's one thing that's not said in the Bible. Isto é uma coisa que não é dito na Bíblia. Then I see people spitting on our faces, spitting and spitting. Então eu vejo pessoas cuspindo no nosso rosto, cuspindo. It is amazing that when they finish the testimony,
É surpreendente que quando eles terminam o seu testemunho, when they finish testifying, meaning the mission accomplished, quando eles terminam de testemunhar, significando a missão foi cumprida, then the Lord now allows. então o Senhor agora permite. He allows. Because if you read verse 3, in verse 3 says, Ele permite, porque se você ver o versículo 3, no versículo 3 ele diz: and I will give power, my power, to my two witnesses, E darei poder, o meu poder, às minhas duas testemunhas, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. e eles profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. These are the two olive trees and the two golden lampstands Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais that stand before the Lord of all the earth. que estão diante do Senhor de toda a terra. Verse 5 it says, No versículo 5 ele diz: if anyone tries to harm them, E se alguém tentar fazer-lhes mal, fire comes from their mouth and devours their enemies. fogo sai da sua boca e devora os seus inimigos. So that is absolutely well set out and very clear. Então isto está absolutamente bem colocado e muito claro. Then you begin to understand Então você começa a entender that the only way the Antichrist and the false prophet wage war on them que a única forma do anticristo e do falso profeta fazerem guerra contra eles, and the Antichrist is able to subdue them e o anticristo é capaz de vencê-los, is when God now allows. é quando Deus agora permite. Same thing happened to the Messiah. A mesma coisa aconteceu com o Messias. Only when the Lord allowed, then the Messiah was arrested. Somente quando o Senhor permitiu, então o Messias foi preso. And they butchered him. E eles o assassinaram. Even here now, Até mesmo aqui agora. I saw that when the mission was completed, Eu vi que quando a missão se completou, then it was the Lord that actually allowed now. então foi o Senhor que na verdade permitiu agora. Otherwise the battle was bad, very bad. Porque a batalha foi horrível, muito horrível. Because they behold the power of God himself, Yahweh. Porque eles possuem o poder do próprio Deus, Yahweh. But the Lord now allowed them to arrest us. Mas o Senhor agora lhes permite pegá-los. And at that time, and they killed us. E naquele tempo eles nos mataram. And then I saw, what the Bible doesn't say is that I saw people spitting on our faces, throwing things at us. Então eu vi algo que a Bíblia não diz. Eu vi pessoas jogando coisas em nós e cuspindo em nós. The dead bodies. Nos corpos mortos. But what amazes me, Mas o que me maravilha, is that actually they don't die. mas o que me maravilha é que na verdade eles não morrem. Actually, they don't die. Na verdade eles não morrem. I have shared with a few bishops in the inner core, the inner circle, Eu compartilhei com alguns bispos, aqueles que são mais chegados, a few senior most bishops that sit around, these two. com os bispos mais chegados que se sentam com estes dois. I've shared with them, I say, they don't die. Eu compartilhei com eles e disse, eles não morrem. What happens is that the life lifts off the body, O que acontece é que a vida sai do corpo. and they are still there, alive. E eles ainda estão lá, vivos. Because then I was able to see the dead body. Porque então eu pude ver os corpos mortos. I can see the dead bodies. Eu posso ver os corpos mortos. Meaning they don't die. Significando que eles não morrem. And that's why you see that after 3.5 days, E é por isso que você vê que depois de 3 dias e meio, they are again on their feet. eles novamente estão sobre os seus pés. But you see the indignation, Mas você vê a indignação, the indignity, a indignidade,
The worst thing you can ever do is to deny a dead body burial. A pior coisa que você pode fazer é negar sepultura a um corpo morto. So you see, all to the torment of the administration and testimony, Então vocês veem que devido ao tormento da ministração e do testemunho deles, and the wonders, the judgment they brought to the earth, e as maravilhas e o juízo que eles trouxeram à terra, they are denied burial. lhes é negado sepultura. They are totally denied burial. Eles totalmente se negam a sepultá-los. They are denied burial. Lhes é negada a sepultura. To humiliate them, that is the worst thing you can do. Para humilhá-los. Isto é a pior coisa que você pode fazer. In Jerusalem and in Israel and everywhere else, but especially in Jerusalem, Em Jerusalém, em Israel e também em outros lugares, mas especialmente em Jerusalém. for you to deny a dead body burial, that is the worst humiliation. Para você negar sepultura a um corpo morto, esta é a pior humilhação. But you see that they don't die Mas você vê que eles não morrem, because our lives lifted off the body, so we're looking at the body. porque as nossas vidas saíram do corpo, então nós estávamos olhando para o corpo. We're seeing the dead bodies, we're right there. Nós estávamos vendo os corpos mortos, nós estávamos lá. And so when people are spitting on our face, we could feel also. E então as pessoas estavam cuspindo no nosso rosto, nós também podíamos sentir isso. I felt it here. Eu senti isto aqui, When people spat on the face, quando as pessoas cuspiram na nossa face. when we are dead, I felt the spitting on the face. Quando nós tínhamos morrido, eu senti o cuspe na minha face. So that the Bible doesn't say that they will come and spit and throw things on the body. Então isto a Bíblia não diz, que eles viriam e cuspiriam e lançariam coisas nos corpos. Now that the super glorious grand mega healing service of Sunday has taken place, Agora que o super glorioso Grand Mega Serviço de Cura no domingo já aconteceu, and every word of the prophecy of these two, e cada palavra da profecia destes dois, that they gave prior, que eles deram antecipadamente, has been fulfilled. se cumpriu. In other words, God the Father himself Em outras palavras, o próprio Deus Pai came down to bear testimony to their word. desceu para dar testemunho da palavra deles, As to its accuracy and that it is from heaven. Yes, they came from heaven. quanto à veracidade e à sua origem do céu. Sim, eles vieram do céu. In other words, heaven bore testimony on Sunday. Em outras palavras, o céu deu testemunho no domingo. This past Sunday, heaven bore testimony Neste domingo passado, o céu deu testemunho on their pronouncements that they had given before the healing service. nos pronunciamentos deles que foram dados antes do serviço de cura. The freshest anointing. A unção mais fresca, Healing will begin before we come live on air. as curas iriam acontecer antes de virmos ao vivo na rádio. People will get up, large numbers of people blind and all this. Os aleijados iriam levantar em grandes números e olhos cegos abrir. We will not live where we are. All this. Nós não vamos sair da nossa residência e tudo isso. Gather 87 stadiums. Gather around the world. There is no partial limitation. Reúnam 87 estádios, reúnam-se ao redor do mundo. Não há limite de espaço. This is the fresh anointing. There is a message. Esta é a unção fresca. Há uma mensagem. There is a message in the coming of the Messiah. Há uma mensagem a respeito da vinda do Messias. All these pronouncements before the healing service have taken place. Todos aqueles pronunciamentos antes do serviço de cura aconteceram. God the Father himself has borne testimony O próprio Deus Pai deu testemunho that yes, this is what they say, I have fulfilled it. de que sim, foi isto que eles disseram, eu cumpri. Heaven has come down to bear testimony on their pronouncements before the healing service.
O céu desceu para dar testemunho dos pronunciamentos que eles fizeram antes do serviço de cura. What then should you as a church know about these two prophets O que é que vocês, como igreja, devem saber a respeito destes dois profetas? that will be able to help you navigate yourself Que vai te ajudar a se direcionar and also buttress your salvation, e também fortalecer a sua salvação, that you may walk in the righteousness and the holiness they are preaching and they are walking. para que vocês possam andar na justiça e na santidade que eles estão pregando e nas quais eles estão andando. Now, Revelation chapter 11 that I've just read, verse 3, where it says, Agora, Apocalipse capítulo 11, no versículo 3 que nós acabamos de ler, onde ele diz: and I will give power to my two witnesses, E darei poder às minhas duas testemunhas, and they will prophesy. I'll give power to my two witnesses, e eles profetizarão. Darei poder às minhas duas testemunhas. and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. E profetizarão por 1260 dias vestidos em pano de saco. I wanted you to understand, blessed people, Eu queria que vocês entendessem, povo abençoado, that with all this happening, que tudo isto está acontecendo. the illustration of the authority and the power of God A demonstração da autoridade e do poder de Deus that is happening now, que está acontecendo agora, before the time that they are targeting, antes do tempo que é o alvo, the bigger time of their bigger mission o tempo maior da sua missão maior, is these days, the 1,260 days. que é durante estes dias, 1260 dias, Meaning the great tribulation. significando a grande tribulação. And that can only mean that their mission E isto só pode significar que a missão deles, right within their mission, the center core, dentro da missão deles, o cerne, o centro, is the deliverance of Israel. está a libertação de Israel, The redemption of Israel a redenção de Israel to turn Jacob away from ungodliness. para apartar Jacó da impiedade. But you see very clearly Mas você vê muito claramente that they come earlier into the landscape, the Bible landscape. que eles vieram e entraram em cena antes do cenário bíblico. They enter earlier into the church landscape. Eles entraram antes na paisagem da igreja. And the illustration that takes place like last Sunday E a demonstração que acontece, como no domingo passado, of the authority and power da autoridade e do poder, is essentially the authority and power é essencialmente a autoridade e o poder that speaks, que fala, that is meant to speak to this generation, to the nation. tem como objetivo falar para esta geração, falar para as nações, And look, que olha, if at this time they are doing this, se neste tempo eles estão fazendo isso, how much more power then during the great tribulation? quanto mais poder então durante a grande tribulação, When their mission now ripens up, quando a missão deles agora amadurece, their mission becomes right. a missão deles torna-se madura, When the appointed time quando o tempo determinado for the grand finale takes place, grand finale, para o grande finale acontecer, o grande finale, grand final. o grande final. And so this is a very powerful time, blessed people, Então este é um tempo muito poderoso, povo abençoado, because there was a message in the Sunday service. porque houve uma mensagem no culto de domingo, The historic healing service. o histórico serviço de cura, When the appointed time quando o tempo determinado for the grand finale takes place, grand finale, para o grande finale acontecer, o grande finale, grand final. o grande final, There was a message. houve uma mensagem, There was a message. houve uma mensagem, There was a serious message.
Houve uma séria mensagem. There is a message. Há uma mensagem. In the super glorious grand mega healing service, No super glorioso, grande mega serviço de cura, there is a message há uma mensagem that the Lord is transmitting to the church. que o Senhor está transmitindo para a igreja. He says, look at the authority. Ele diz: olhe a autoridade. He says, look at the power. Ele está dizendo: olhe o poder. Look at the empowerment. Vejam o poder que foi conferido. Look at the relationship with God the Father, Vejam o relacionamento com Deus Pai, directly under the command of God the Father in heaven. diretamente sob o comando de Deus Pai no céu. Look at the visitation of the person of God the Holy Spirit in bodily form, even on that Sunday. Vejam a visitação da pessoa de Deus, o Espírito Santo, em forma corpórea sobre ele naquele domingo. In other words, Em outras palavras, he says they are bestowed with the power of God Himself. ele está dizendo: eles foram revestidos com o poder do próprio Deus. The power of God Himself. O poder do próprio Deus. And that power is for that coming season. E este poder é para aquele tempo que está vindo. For now, yes, to minister now, Por agora sim, para ministrar agora, and to win the hearts of men, para ganhar os corações dos homens and to prepare the church, e para preparar a igreja, that the church may enter eternity. para que a igreja possa entrar na eternidade. But the target is the deliverance of Israel. Mas o alvo é a libertação de Israel. To turn Jacob away from wickedness, from apostasy, from sin. Para apartar Jacó da perversidade, da apostasia, do pecado. And there's so much I've cut out on this. E há tanta coisa que eu omiti nisto. But you see that they go and they confront Mas você vê que eles vão e confrontam the tribulation temple that will be built in Jerusalem. o templo da tribulação que será construído em Jerusalém. They confront it. Eles o confrontam. What should we know then? What should the church know then about the two? O que é então que nós devemos saber? O que é que a igreja deve saber a respeito dos dois? You see Revelation 11 verse 3. He says, Vocês veem Apocalipse 11, versículo 3. Ele diz: they operate at a mark in the great tribulation. eles operam com máximo poder durante a grande tribulação. And at this hour, E nesta hora, the Lord Almighty is busy introducing them globally to the earth. o Deus Todo-Poderoso está ocupado apresentando-os globalmente para a terra. With great power. That is the message. Com grande poder, esta é a mensagem. There was a message. Houve uma mensagem. That is the message the Lord is transmitting to the nation. Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo para as nações. Because then how does a cripple get up in Mozambique? Porque então como que um aleijado levanta e anda em Moçambique? Blind eyes open in Australia. Olhos cegos abrem na Austrália. A cripple gets up in Ivory Coast. Um aleijado levanta na Costa do Marfim. Far away 7,000 kilometers Helsinki. Outro lá bem longe, 7.000 quilômetros em Helsinki. China. China. That demonstration, there is a message Esta demonstração, há uma mensagem that the Lord God is introducing them. que o Senhor Deus está apresentando-os. I know He has already beamed His glory on them. Eu sei que Ele já fez resplandecer a sua glória sobre eles. He has settled on them. Ele já repousou sobre eles. He has sent God the Holy Spirit Himself to introduce them. Ele enviou o próprio Deus, o Espírito Santo, para introduzi-los. But still, the healing service on Sunday has a message. Mas ainda assim, o serviço de cura no domingo tem uma mensagem. Introducing them globally to the entire earth.
apresentá-los globalmente para toda a terra. with great power. Look, and I shall give power to my true witnesses. Com grande poder, olha, darei poder às minhas duas testemunhas. And remember, they appear in the church landscape E lembrem-se que eles aparecem na paisagem da igreja, earlier, before the tribulation and the great tribulation. mais cedo, antes da tribulação e da grande tribulação. Why? To prepare the church. Para quê? Para preparar a igreja. Because they operate in the intertestamental time. Porque eles operam no tempo entre os dois testamentos, Between the two dispensations. entre as duas dispensações. The bigger mission is the great tribulation, the deliverance of Israel. A maior missão é a grande tribulação, a libertação de Israel. At the center of this mission No centro desta missão is the revival of Israel, the national revival of Jacob. está o avivamento de Israel, o avivamento nacional de Jacó. That's why you see the pressure to take them to Israel. É por isso que vocês veem a pressão para levá-los para Israel. Talking to them about Israel. Falando com eles a respeito de Israel. Telling them, look, I prepared a place for you in Israel. Dizendo para eles, olha, já preparei um lugar para vocês em Israel. Telling them, look, the Israelites are calling, come to us. Dizendo para eles, olha, os israelitas estão chamando, venha até nós. Come back home. Voltem para casa. So, this kind of conversation, Então, este tipo de conversa, meaning Israel is sitting at the center, at the core of this mission. significando que Israel está sentada no centro, no cerne desta missão. But the church can learn so much. Mas a igreja pode aprender tanto. How does somebody come here and say, Como que alguém vem aqui e diz, 2 minutes away from now, daqui a 2 minutos, there's going to be a big visitation in the 87 stadium. haverá uma grande visitação nos 87 estádios. Look at their relationship with God. Vejam o relacionamento deles com Deus. Their faith, that is a demonstration of faith then. A fé deles. Isto é uma demonstração de fé, então. Then the church Então, a igreja can learn from their steadfast faith. pode aprender com a fé firme e inabalável deles. Unbelievable faith. Fé inacreditável. They say things nobody says. Eles dizem coisas que ninguém diz. That 2 minutes away from now, Que daqui a 2 minutos there's going to be a visitation across the nation. haverá uma visitação por toda a nação And in your stadium, e nos seus estádios. it's like saying, I'm asking the Lord 2 minutes from now to visit. É como se eu estivesse dizendo que eu vou pedir para o Senhor visitar daqui a 2 minutos. Physically visit. And lift the cripples up. Visitar fisicamente e levantar os aleijados. And open the blind eyes. E abrir os olhos cegos. Open the deaf ears. Abrindo os ouvidos surdos. And when you ask the deaf, they say, oh, E quando você pergunta para o surdo, eles dizem, pó, hey, what? ei, abriu. They demonstrate that it's really tough. Eles demonstram que realmente, pó, abriu. It's like telling God to come 2 minutes from now. É como se dizendo para Deus vir daqui a 2 minutos, Timing God and visit. determinando o tempo para Deus visitar. So if there is a lesson there, Então, se há uma lição aí, is their steadfast faith in the Lord. é a fé inabalável deles no Senhor. The church can take that. The church can borrow from that. A igreja pode receber isto. A igreja pode pegar isto para ela. They have a steadfast faith. Eles têm uma fé inabalável. That's why they say the things they say. É por isso que eles falam as coisas que eles falam. That's why they say earlier E eles falam muito antes that the neutron stars will collide. que as estrelas de nêutrons iriam colidir. They said to rain in Lima, Peru. Eles disseram, vai chover em Lima, Peru. They said the cripples will walk 2 minutes from now. Fire will come.
Eles disseram: os aleijados vão andar daqui a 2 minutos e o fogo virá. From my hand at Chapter 87 Stadium, all the way to Germany. E a minha mão vai tocar os 87 estádios e até lá na Alemanha. Their steadfast faith is a big lesson to the church. A fé inabalável deles é uma grande lição para a igreja. And you see, verse 7, E você vê no versículo 7. the Lord now allows them to be killed, to die. O Senhor agora permite que eles sejam mortos, morrer. That means their steadfast faith Isto significa que a fé inabalável deles is so powerful even unto death. é tão poderosa até a morte. They are ready to die for it. Eles estão prontos para morrer por ela. Revelation 11:7. It says, Apocalipse 11:7. Ele diz: the beast that comes up from the abyss a besta que sobe do abismo will attack them and overpower them, meaning the Lord allows. lhes fará guerra e os vencerá, significando, ela tem a permissão de Deus. And kill them. And I told you, even as they are killed, they're not dead. Ela os matará, mas eu disse para vocês, mesmo que eles sejam mortos, eles não morrem. You see, they can see, I can see the dead body. Vocês veem que eles podem ver, eu pude ver o meu corpo morto. That's why they stand again and the whole earth is struck with terror. É por isso que eles levantam novamente e a terra inteira fica cheia de terror. Struck with terror. Fica aterrorizada. Because the Lord allows. Porque o Senhor permite. Revelation chapter 2. Apocalipse capítulo 2. The book of Revelation chapter 2, verse 10. O livro do Apocalipse capítulo 2, versículo 10. What is the lesson? Qual é a lição? It says, Revelation chapter 2, verse 10. Ele diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Do not be afraid Não temas of what you are about to suffer. aquilo que você está prestes a sofrer. I tell you, the devil will put some of you in prison. Eu lhes digo, o diabo colocará alguns de vocês na prisão To test you. para te provar. And you suffer persecution for 10 days. E você sofrerá perseguição por 10 dias. Be faithful even to the point of death. Mas seja fiel até a morte. And I'll give you the crown of life. E eu te darei a coroa da vida. So you see, that is the lesson to this generation. Então vocês veem que esta é a lição para esta geração. The message from the healing service. A mensagem do serviço de cura. The super glorious, historic, grand, mega healing service that took place on Sunday. O super glorioso, histórico, gran mega serviço de cura que aconteceu domingo. Now look at that. Agora olha isto. That even until you now, don't fear anything. Que mesmo vocês agora, nada temam. Go through the persecution, don't fear. Passem pela perseguição, não temam. But at the end is the crown of eternal life, everlasting life. Porque no final há a coroa da vida eterna. He says, be steadfast in your faith as they walk here. Ele diz, permaneçam fiéis na fé, enquanto eles andam aqui, As they have demonstrated to this life, this generation. como eles têm demonstrado nesta vida, para esta geração. Revelation 12, verse 11. Apocalipse 12, versículo 11. Revelation 12:11 it says, Apocalipse 12, 11, ele diz, they overcame him by the blood of the Lamb eles o venceram pelo sangue do Cordeiro and by the word of their testimony, e pela palavra do seu testemunho. and they did not love their life so much as to shrink from death. E eles não amaram as suas vidas até o ponto de retroceder diante da morte. He said, there is a lesson. Ele diz, há uma lição. There is a lesson from the world. They're executing their lives now.
Há uma lição na forma como eles estão executando a sua vida agora. That they don't love their lives as much, Que eles não amaram tanto as suas vidas, even to the point of death. They say, até o ponto da morte. Eles dizem, let us get rid of this life. vamos nos livrar desta vida. Until finally and kill. Até que finalmente eles são vencidos e mortos. But they stand with the Lord. Mas eles permanecem com o Senhor. After 3.5 days, they're up again. Terror strikes the whole earth. Depois de 3 dias e meio, eles levantam novamente e terror sobrevém a toda a terra. And then they go into heaven. E então eles vão para o céu. The first mission, this particular mission is over. A primeira missão, esta missão em particular, acabou. But there is another mission I don't want to share here. Mas há uma outra missão e eu não quero compartilhar aqui. Because it's imperceptible. Porque ela é imperceptível. You cannot process it in this life now. Vocês não podem processá-la nesta vida agora. There's another mission they come. Mas há uma outra missão para a qual eles vêm. And there are other missions before. E houveram outras missões antes, Some of which are in the Bible, which I've not shared with you. que estão escritas na Bíblia, mas eu não compartilhei com vocês. When the two came, only the very said, Quando os dois vieram, e somente quando ele disse, look, in the Old Testament before the Messiah came, olha, no Antigo Testamento, antes do Messias vir, they used to operate together, eles costumavam operar juntos, but he concealed the eyes of men, did not see the two. mas ele escondeu dos olhos dos homens e eles não puderam ver que eram dois. Only this generation, when now the rapture is near, Somente para esta geração, quando agora o arrebatamento está próximo, then he opened the eyes of this generation, então ele abre os olhos desta geração. the privilege to see that how they're operating too. O privilégio de poder ver como que eles operam em dois. The converted generation. Uma geração invejável. Revelation chapter 20 verse 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. That you have faith to be steadfast enough. Ele disse para você permanecer inabalável o suficiente, To the extent até o ponto where now onde agora you said, let me get rid of my life. você diz, deixe-me entregar a minha vida. Christ the Messiah said, let me get rid of my life. Cristo, o Messias, disse, deixe-me entregar a minha vida. For the sake of worshiping God the Father. Em adoração a Deus Pai. For the sake of obedience to God the Father. Por obediência a Deus Pai. Even the two, for the sake of worshiping God the Father. Até mesmo os dois, em adoração a Deus Pai. For the sake of obedience to God the Father. Por obediência a Deus Pai. For the sake of obedience to the Messiah, the mission of the Messiah. Por obediência ao Messias, pela missão do Messias. But then they should die. They're standing with the Lord. Mas então eles devem morrer. Eles permanecem pelo Senhor. Look how faithful the Lord is. Vejam quão fiel é o Senhor. Revelation 21. Apocalipse 20, versículo 4. And he says, E ele diz, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. e vi tronos, e assentados sobre eles, aqueles a quem foi dada autoridade para julgar. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus. E vi as almas daqueles que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus. And because of the word of God, E por causa da palavra de Deus. they had not worshipped the beast and his image, Eles não adoraram a besta e a sua imagem, and had not received the mark on their forehead or their hand. e não receberam a marca em suas testas, nem em suas mãos. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. Eles reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. They also came to life, Eles também voltaram a viver, like these two. Amazing. como estes dois. Surpreendente.
like the Messiah. Amazing. Como o Messias, surpreendente. So you too, this generation, the nation, Então vocês também nesta geração, as nações, the Gentile world, the Hebrew nation, o mundo gentílico, a nação hebreia, the beloved Israel, a amada Israel, Ramat Gan, Ayalon, Beersheba, Haifa, Tel Aviv, Yavne, Dimona, Torek, wherever it is in Israel. onde quer que seja todas as cidades em Israel. You too now that are tuned in, E vocês também que estão sintonizados. you can be steadfast. Vocês podem ser firmes e inabaláveis. You can learn from their life. Vocês podem aprender com a vida deles. You can be steadfast in your faith. Vocês podem ser inabaláveis em sua fé. I have to say no. Vocês têm que dizer não. I'll suffer all persecution and stand with the Lord. Eu vou suportar a perseguição e vou ficar firme pelo Senhor. No, the Lord always comes through. Olha, o Senhor sempre é vitorioso. They came back to life and reigned with Christ. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo. They cannot be killed as they minister Eles não podem ser mortos enquanto eles estão ministrando, until they finish their testimony. até que eles terminem o seu testemunho. Again, they cannot be killed and testify. Novamente, eles não podem ser mortos enquanto eles estão testemunhando. They does not die. Eles não podem morrer. It's amazing. The Holy Spirit resides in them. Then at one point you can see three. É surpreendente. O Espírito Santo habita neles até o ponto em que vocês podem ver 3. In the same way the Holy Spirit lives in you, Da mesma forma como o Espírito Santo vive em vocês. your unseen companion looks like he walks in you. É o seu companheiro invisível. Parece que ele anda dentro de você. But because the dispensation is gone, Mas quando esta dispensação acabar, and then they are now, he is restricted to them in the great dispensation, the Holy Spirit. então agora o Espírito Santo está restrito somente a eles durante a grande tribulação. But remember, Mas lembrem-se, the Gentile age does not end a era dos gentios não termina until the Gentiles have trampled até que os gentios tenham pisado on the outer court of the tribulation temple in Jerusalem. o átrio exterior do templo da tribulação em Jerusalém. So the church, the Gentile church goes, Então a igreja dos gentios vai, but the Gentile dispensation only ends when now the Messiah comes in. mas a dispensação dos gentios somente termina quando agora o Messias vem. That should not be of interest to you. Just to prepare now and enter. Isto não deve ser do seu interesse. Simplesmente se prepare e entre. So the Spirit of the Lord enters them, Então o Espírito do Senhor entra neles. and they kill their enemies by releasing fire from their tongue. E eles matam os seus inimigos, liberando o fogo das suas línguas, To devour the enemy. para devorar os seus inimigos. They testify and witness Christ. Eles testificam e testemunham Cristo. But when you look at the book of Acts, Mas quando você olha no livro de Atos, the book of Acts chapter 1, o livro de Atos capítulo 1, look now, Acts chapter 1, verse 8, it says, olha agora, Atos capítulo 1, versículo 8. Ele diz: "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. And you will be my witnesses in Jerusalem, E sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, and in all Judea and Samaria, e em toda a Judéia e Samaria, and even unto the end of the earth." e até os confins da terra. Yes, the church can learn from mission. Sim, a igreja deve aprender com esta missão. How they are testifying
and witnessing for God. Como que eles estão testificando e testemunhando para Deus? The church too can resolve in time before the great tribulation. A igreja também pode ser transformada em tempo antes da grande tribulação And become witnesses and testify for Jesus. e tornarem-se testemunhas e testemunhar para Jesus. You can learn. Everybody has a chance. Vocês podem aprender. Todos têm a oportunidade. They come to prepare the church before rapture. Eles vieram para preparar a igreja antes do arrebatamento. That's why they come into the Bible before them. É por isso que eles aparecem na paisagem da Bíblia antes. Their ministry, look at their ministry, they come to prepare the church. O ministério deles, se você olhar o ministério deles, eles vieram para preparar a igreja. They rebuke sin. Eles repreendem o pecado. They preach righteousness, preach holiness. Eles pregam justiça. Eles pregam santidade. Prepare the holy way in Isaiah 35, 8 and 9. Preparando o caminho santo, como você vê em Isaías 35, versículos 8 e 9. They eventually become the beautiful feet that bring the good tidings to Israel. E eventualmente eles se tornam os pés formosos, que trazem boas novas para Israel, To turn Jacob away from ungodliness para apartar Jacó da impiedade and to bring her back to her God. e para trazê-la de volta ao seu Deus. Their ministry involves the whole earth. O ministério deles envolve a terra inteira. You see, last Sunday, this Sunday, Vocês viram no domingo passado, este domingo, the Lord has demonstrated that very seriously. o Senhor demonstrou isso muito seriamente. Their ministry involves the entire earth. O ministério deles envolve a terra inteira. The whole earth. A terra inteira. However, in the great tribulation, Entretanto, na grande tribulação, they are localized in Jerusalem, as you can see. eles estarão localizados em Jerusalém, como vocês podem ver. That's why all the time he has been saying, I prepared a place for you. É por isso que todo o tempo ele tem dito: eu preparei um lugar para vocês. I prepared a place for you in Israel. I prepared a place for you in Israel. Eu preparei um lugar para vocês em Israel. Eu preparei um lugar para vocês em Israel. Look, you're already living there. Olha, vocês já estão vivendo lá. I even sat this past Pesach. Eu até mesmo sentei nesta última Páscoa. I sat with them and had a Passover meal. Eu sentei com eles e tive uma refeição pascal. So the Lord was saying Então, o Senhor estava dizendo that there will be a last Passover meal for Israel. que haverá uma última ceia pascal para Israel, When they will be very instrumental. These two. quando eles serão muito cruciais, estes dois. There will be a final Passover meal Haverá uma ceia pascal final, before the final Exodus 3. antes do último êxodo, da fuga. And I've seen when I'm guiding them not to go this road. E eu já vi quando eu os estou conduzindo, não vão por essa estrada. Go down the valley this way to avoid the Holocaust. Vão por este caminho do vale para evitar um holocausto. So that they go to a safer place. Para que então eles vão por um caminho mais seguro. And all Israel will be saved. The Bible says all. E todo Israel será salvo. A Bíblia diz todo. Their ministry, as you've seen, commanding heaven to release rain. O ministério deles, como vocês viram, comandando o céu para liberar chuva. Calling on the cloud of God to come. Chamando a nuvem de Deus para vir. Healing the well and so forth. Curando os poços de água e tudo mais. Their ministry is very strong. O ministério deles é muito forte. It's very strong with the stripes of the old Hebrew Jewish prophets. É muito forte com as marcas dos antigos profetas hebreus, judeus. The ancient Jewish prophets of Yahweh, of Israel. Os antigos profetas judeus de Yahweh, de Israel. That is obvious now. Healing the well.
Isto é óbvio agora, curando os poços de água, healing shriveled hands, curando as mãos ressequidas, commanding heaven to open, rain come down, like was in Mount Carmel. comandando o céu para abrir e a chuva descer, como aconteceu no Monte Carmelo, Calling fire from heaven, chamando fogo do céu, the cloud coming on them, a nuvem vindo sobre eles, speaking judgment of God. decretando os juízos de Deus. Their ministry is very strong O ministério deles é muito forte. on the Old Testament, ancient Jewish Hebrew prophets. Do Antigo Testamento, os antigos profetas judeus, hebreus. Like I say, E como eu disse, they're extremely instrumental for Jehovah's deliverance of Israel. eles são extremamente cruciais para a libertação de Jeová de Israel. They hold the key for the deliverance of Israel. Eles possuem a chave para a libertação de Israel, Because he sends them to turn Jacob from ungodliness porque ele os envia para apartar Jacó da impiedade and also to get involved in some very perilous moments for Jacob e também para se envolver em alguns momentos muito perigosos de Jacó, when she needs to escape in the hands of God for safety in the great tribulation. quando ela precisa escapar pelas mãos de Deus para a segurança durante a grande tribulação. Especially when Jacob will have realized Especialmente quando Jacó tiver percebido that this path they do with the Antichrist is false and fake. que este pacto de paz que eles fizeram com o anticristo é falso, é uma fraude, That only Jesus is the Lord. que somente Jesus é o Senhor. Then when the Antichrist begins to turn against them, E quando o anticristo se voltar contra eles, then these two are instrumental in their escape. então estes dois são cruciais para a fuga deles, To a place prepared for her, levando-os para o lugar preparado para ela, where she is far from the reach of the serpent. aonde ela está fora do alcance da serpente. So the Lord has really assured Então o Senhor realmente afirmou that authority, they operate under his power. que eles operam sob o poder e a autoridade dele. Again, Novamente, after the healing service, I was reading the book of Revelation 11. depois do serviço de cura, eu estava lendo o Apocalipse 11. Then the Lord took me to Jerusalem. Então o Senhor me levou a Jerusalém. And I lived already that time. This is not the first time I've lived it. E eu já vivi aquele tempo. E esta não é a primeira vez que eu o vivo. I lived already that time. Eu já vivi aquele tempo. And we finished the testimony. E nós terminamos o testemunho. And the beast arrested. That God allows him. E a besta os aprisiona quando Deus permite que ele faça isto. And then he murdered us, assassinated us in the streets of Jerusalem. E então ele os mata, ele os assassina nas ruas de Jerusalém. And I saw people throwing things at us and spitting on. E eu vi pessoas jogando coisas neles e cuspindo neles. I even the physical saliva strike my face. Eu até mesmo sentia a saliva física atingindo o meu rosto, Spitting our faces. cuspindo em nossas faces. But we did not die because the light left the dead body. Was looking at the dead body. Mas nós não morremos, porque a vida saiu do nosso corpo morto e nós estávamos olhando para os corpos mortos. After 3.5 days, life went back to the dead body. Depois de 3 dias e meio, o espírito de vida entra nos seus corpos mortos Terror as we stood up again. e eles ficam aterrorizados quando nós levantamos novamente. But then the Father called us back home. Mas então o Pai nos chama de volta para casa. And that was the end of this mission, E este foi o fim desta missão, with a big earthquake happening, and the whole earth now worships Jehovah as we left. quando um grande terremoto acontece e toda a terra está adorando a Jeová enquanto nós partimos. It was time for the Messiah to come. E então o Messias, chegou o tempo para o Messias vir. I have seen events of the future.
Eu vi eventos do futuro. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Prepare the way, blessed people. Toda Rabah. Prepare o caminho, povo abençoado. Muito obrigado. Shalom. Obrigado, Shalom. Be holy, be righteous. The Messiah is coming. Sejam santos e sejam justos. O Messias está vindo. Toda Lachem. Toda Avrim. Prepare, prepare, prepare. Toda. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Muito obrigado. Thank you indeed. Muitíssimo obrigado. Prepare the way. The Messiah is coming. Prepare o caminho. O Messias está vindo. When you see the messengers here, Quando você vê que os mensageiros estão aqui, especially those that are involved in the other dispensation, especialmente aqueles que estão envolvidos na outra dispensação, please prepare the way. por favor, prepare o caminho. The Messiah is coming. Please do. O Messias está vindo. Por favor, preparem. Prepare the way. Prepare o caminho. I have felt the saliva spat on me. I have felt the event. Eu senti a saliva bater em mim. Eu senti este evento. I have lived the future. Eu já vivi o futuro. I have seen the future events that culminate Eu vi os eventos futuros que vão culminar toward the millennial kingdom of God. com o reino milenar de Deus. May the Lord bless you. Shalom. Que o Senhor os abençoe. Shalom.